Sim! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninos, meninas, garotos e garotas. Estamos começando mais um programa pro Switch aqui no canal do YouTube para você, querido telespectador. Então sejam todos bem-vindas e vamos aos trabalhos. Hoje vamos falar de um anime de mecha muito maneiro, mais uma sugestão de anime para vocês assistirem, que a gente conversou lá em 2015, a gente teve o programa Mobile Suite na rádio, onde a gente falou sobre esse anime e ele foi ao ar no dia 9 de março de 2015. E esse anime, nada mais nada menos que Full Metal Panic. Esse anime é muito maneiro, ele é um anime relativamente recente, dos anos 2000, e que teve algumas continuações, então realmente eu acho que vale a pena trazer essa dica de anime para vocês. Vou fazer aquele resuminho básico, não vou me aprofundar muito. Se vocês quiserem saber mais, vou deixar o link do programa completo em sua versão full aqui embaixo para vocês baixarem o MP3 e ouvirem a hora que quiser, beleza? Então vamos lá. O anime Full Metal Panic, ele passa em um futuro alternativo, onde a sociedade já domina a tecnologia dos mechas, e dentro dessa sociedade existe uma organização não governamental paramilitar chamada Mithril. Essa organização, ela tem o objetivo principal de lutar contra terroristas. Então quando ela vê que tem terroristas atacando alguém indefeso, eles intervêm e lutam contra esses terroristas. Beleza? Então eles não têm vínculo específico com nenhuma nação. E o fato de eles não terem esse vínculo, cria-se um estigma que eles têm uma tecnologia muito mais avançada que as nações, certo? Por um lado isso é bom, por outro nem tanto. Por quê? Porque cria-se a cobiça, a ganância de ter aquela tecnologia, certo? E por isso as pessoas começam, as organizações, os terroristas e algumas nações começam a buscar formas de ter essa tecnologia que a Mithril tem, que nada mais nada menos que são os mechas super desenvolvidos que ela tem. Então os mechas da Mithril são muito mais tecnológicos e muito mais habilidosos e desenvolvidos do que os mecha padrão que existem nas sociedades e nas nações. E nesse meio campo acontece que algumas pessoas descobrem que existem pessoas especiais na sociedade que eles chamaram de Whispers, que basicamente seriam sussurros, e essas pessoas elas têm habilidades especiais, e essas habilidades especiais podem ser utilizadas para colocar uma nova tecnologia em mechas que poderia ser superior ou igual à da Mithril. Certo? Então, como a Mithril ela tem esse diferencial, muita gente começa a procurar essas pessoas com habilidades especiais para ter essa tecnologia para combater a Mithril, certo? Claro, né? Na sua maioria, pessoas de má índole, óbvio, né? Beleza. O que acontece é que eles descobrem uma pessoa no Japão, que é uma menina chamada Kanami Shidori. Essa menina, ela tem essas habilidades especiais e ela é uma Whisper. Só que, na verdade, ela é uma menina normal que frequenta a escola e ela não sabe que ela tem essa habilidade. E para evitar que a habilidade dela caia na mão de pessoas más, a Mithril envia uma unidade, um grupo de soldados para poder proteger a Kanami, certo? Para que não aconteça nada com ela. E nesse envio, né, eles enviam o nosso personagem principal, que é o Sousuke Sagara. O Sousuke Sagara, ele é basicamente, né, junto com a Kanami Shidori, os personagens principais do Full Metal Panic. O Sousuke, ele é enviado para proteger ela e não deixar que ninguém capture, sequestre ou nada disso. E ele faz parte da Mithril. Então, a história em si, ela tem esse enredo, certo? E é uma história com um enlace, um desenvolvimento muito legal, tem muitas cenas de batalhas interessantes e com certeza vocês vão gostar, certo? Diferente do nosso programa, que é só em áudio, aqui no YouTube a gente sempre traz aqui algumas imagenzinhas maneiras para vocês, para a gente ter uma ideia e curtir mais ou menos qual que é a cara do anime da semana. Então vamos dar uma olhada agora nas imagens que eu separei para vocês, muito maneiras. Bora lá! Então aqui a gente tem
a primeira imagem, onde a gente traz a cara dos nossos personagens aí, né? Os 3 personagens que eu destacaria no anime, né? A gente tem ali à esquerda a Tessa, que é a Tessa Testarossa. A Tessa, ela é como se fosse a capitã principal da Mithril, certo? Então ela é como se fosse a chefe do Sousuke. Ela é uma estrategista nata e ela é muito inteligente e ela também é muito nova. Então tem muitas cenas de desenrolar da história que ela se destaca exatamente pela inteligência e a estratégia dela. Aí no meio a gente tem o nosso personagem principal, que é o Sousuke. O Sousuke, ele é um cara um pouco mais quieto e ele é um pouco mais focado assim na atividade dele. Ele tem bem o jeitão de soldado, sabe? Então até aparecem cenas no anime onde ele pesquisa sobre armas, pesquisa sobre robôs. Ele é realmente um nerd militar, aquele cara focado realmente em guerra e mais interessado nesse tipo de assunto. E a Chidori, que é a nossa menininha ali do lado direito da nossa tela, a gente tem ali a cara dela. Ela é uma menina extrovertida, simpática, bonita, que tem muitos amigos na escola, então ela é a colegial clássica aí da escola e que realmente ela se destaca. Então tem ali um relacionamento muito interessante que acaba desenrolando na história entre o Sousuke e a Chidori. Então realmente a história, assim, eu na minha visão, os 3 aí são os personagens mais interessantes do anime e com certeza vocês vão curtir. Aqui a gente tem a cara do monstrão, certo? Esse aí é o Mecha Fodástico que o Sousuke pilota. Os mechas que estão nessa história, eles são chamados, da mesma forma como no Gundam são chamados de Mobile Suits, aqueles são chamados de Arms Slavers. E os Arms Slavers são os mecha padrão dessa história. E aí tá a cara do Arbalest. O Arbalest é o mecha que o nosso personagem principal pilota aí, todo detonado aí depois de ter participado de uma batalha. Aqui a gente tem uma cena de batalha onde o nosso Arbalest tá entrando na porrada. Então ele tem como arma de ataque corpo a corpo como se fosse uma faquinha, só que comparativamente ao tamanho de um mecha, ele é uma faquinha, mas ele na verdade é uma super mega faca gigante, né? Mas proporcionalmente a ele corresponderia como se fosse uma faca de luta corpo a corpo. Então quando ele tá atacando alguém e acaba a munição dele, ele pega a faquinha e parte pra porrada na faquinha. Isso é bem legal, bem maneiro. E aqui a gente tem ele aí como se fosse aí num entardecer, pegando aí um solzinho de entardecer com a super armona. Então dá pra ver pela cara dele que ele é muito maneiro e pela arma dele, né? Então vejam que proporcionalmente ao mecha, a arma dele é gigante. E tem muito disso, comenta-se muito aos tipos de armas que é usado no anime. E essa aí é a armona que ele usa e que ele mete bala em todos os seus inimigos. Então, foi mais ou menos isso que eu queria mostrar para você, certo? Para vocês. E para finalizar aqui, fazer aquela análise técnica resumida, como a gente sempre faz no programa Mobile Suit. Então, primeiramente, o Fullmetal Panic não tem nenhum tipo de relação com raças alienígenas, certo? São só seres humanos que aparecem na história. Em relação à tecnologia dos mechas, eles utilizam uma tecnologia chamada Lambda Driver, certo? Essa tecnologia, nas primeiras temporadas, não é explicada exatamente de onde veio, mas quem tem o controle sobre ela é a Mithril. Então a tecnologia dos mechas se chama Lambda Driver. Na minha visão, o anime ele tem um enredo pós-apocalíptico também, porque ele se passa meio que um futuro distópico, onde já existiram várias guerras, então acredito que sim, né?
O mecanismo de controle dos mechas, ele tem a parte onde tem o controle normal e tem o controle biológico. Por que eu digo isso? Porque existem mechas padrões da sociedade, onde eles são construídos em linha de produção, e os soldados das nações controlam. E tem os mechas que são os arm slavers da Mithril, e para você poder pilotar, você tem que ter uma diferenciação biológica, você tem que ter uma capacidade especial para poder pilotar eles e utilizar o Lambda Driver, certo? Então, para você utilizar os Arm Slaves, aí tem que ter uma característica biológica sua que se diferencia para poder pilotar eles, beleza? Em relação a quantidade de pilotos, né? Normalmente é um piloto por mecha, só que eles se organizam em pelotões de 3, da mesma forma como se fosse um pelotão de soldados. Então toda vez que eles vão para alguma missão, eles se organizam em 3 mechas e eles vão até essa missão com 3 mechas, certo? Mas é um piloto por mecha. Em relação às músicas, quem curte aí anime song, posso dizer para vocês que as músicas são muito maneiras. Como de praxe, no programa de rádio a gente toca essas aberturas, as openings e as ends, então se você quiser ouvir as músicas, curte aqui o programa que está linkado na descrição do vídeo, beleza? Mas, para vocês terem uma ideia, a opening se chama Tomorrow by Mikuni Shimukawa, e a ending é o Karenai Hana by Mikuni Shimukawa também, certo? Então as duas músicas, tanto a opening como a ending, elas são muito bacanas e com certeza vocês vão gostar, beleza? Então quem curte anime song aí, com certeza vai curtir Full Metal Panic. E para finalizar, se você curtir o Full Metal Panic e quiser mais conteúdo sobre ele, ele também tem continuações. Tem o Full Metal Panic Fumofu, que ele é mais focado no ambiente colegial, então existem mais histórias com a Kanami Shidori e o Sousuke dentro da escola da Kanami, e tem o The Second Ride. O The Second Ride seria uma segunda temporada mesmo do Fullmetal Panic, e que a história vai se desenrolando mais. Acredito que até tem mais conteúdo do Fullmetal Panic atualmente, em 2020, mas na época que o programa foi ao ar, o que a gente tinha de informação era só isso mesmo. Então, com certeza, se vocês curtirem e procurarem, vai ter mais conteúdo sobre o Fullmetal Panic, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você quiser deixar alguma sugestão, crítica, elogio, deixa aqui nos comentários. Feedbacks são sempre bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e inteligência, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!